Então, muito boa tarde a todos e todas, todos. Bem-vindos aqui ao auditório do EP1, numa sessão que muito generosamente a professora Catarina Leitão organizou, da apresentação do projeto do armário. O projeto do armário, vamos ter aqui uma conversa sobre ele, temos aqui uma série de convidados incríveis, uma coincidência espantosa de ter tantas pessoas que importam à criação artística contemporânea, que têm um percurso ímpar e também que têm uma ligação muito forte aqui à ESAD. Quase todos os que estão aqui, metade das pessoas que estão, dos artistas que aqui estão, são formados aqui na ESAD, outros são professores, aqui não sendo, os que não são alunos são professores. E, portanto, é muito interessante, creio eu, reunir nesta circunstância um conjunto de artistas com percursos tão diversificados, mas ao mesmo tempo tão ancorados nesta escola, e também pensar, de certa forma, nos vossos percursos também, pensa no futuro dos vossos percursos enquanto artistas e criadores a partir da experiência que aqui trazem. Agradecer em particular aqui à Benedita Pestana. A Benedita é curadora e fundadora do projeto Armário, que é um projeto, um espaço curatorial na Escola Arte Ilimitada, em Lisboa, e que neste momento está no seu período de descentralização. Está em viagem pelo país e, portanto, este é um dos pontos de chegada deste projeto. Vocês podem, para além da conversa de hoje, eu sugiro desde já que visitem o armário no Museu Malhoa, que fica a exposição do João Calhau, da Marta e do João Alves, que vai estar patente até ao fim de janeiro. E, portanto, tem a dupla opção de perceber bem, conhecer bem o projeto aqui e também de visitar in loco uma das suas edições. Bem-vindos. E eu vou começar aqui por apresentar, vou aqui pegar nas minhas notas, porque são artistas com muito percurso, e é muito importante que vocês os conheçam, a maior parte, provavelmente conhecerão já. Tenho aqui ao meu lado, começo por este lado, o Pedro Barateiro, que nasceu em Almada, ex-aluno da ESAD. Não, vou ler algumas coisas. Tem-se centrado na tentativa de desconstruir as narrativas binárias do pensamento e cultura ocidentais, trabalha com uma variedade de técnicas que vão do desenho à escultura, passando pelo filme, a performance e a escrita. E depois vou destacar algumas das exposições que fizeste, no Crack Alsace, no Real de Seix, na Kunsthal Basel, no Museu de Serralves, Netwerk Alst, Kunsthal Lissabon, Red Cat, e também coletivas, as mais importantes, a Bienal de Sarjá, a Bienal de São Paulo, a Bienal de Sydney, a Bienal de Berlim, mas também apresentou performances no Pompidou, ou no Théâtre de la Ville de Paris, no Sesc Pompeia, no Centro Cultural São Paulo, entre muitos outros. E, portanto, o Pedro hoje tem sobretudo o percurso tem sobretudo uma dimensão internacional, mas ao mesmo tempo, eu acho que vamos ter algum tempo para falar disso, agora viemos todos juntos. E o Pedro diz que, não obstante tudo isto, foi muito feliz aqui nas Caldas e, portanto, é com muito gosto que ele aqui está e, portanto, é possível, não é? É possível sair daqui com esta bagagem e também talvez seja possível falar um bocadinho, e ela há bocado estava a falar sobre isso, como alguns trabalhos muitas vezes retornam ao lugar onde foram primeiramente pensados e há trabalhos do Pedro que de facto repercutem a experiência que ele aqui teve enquanto aluno. Depois tenho aqui a Catarina, e eu tenho que abrir aqui, já puseste aqui, mas não tem cá. Bom, a Catarina é artista plástica também, está a entrar, mas não entrou ainda, vou fazer refresh. A Catarina tem formação artística. Onde é que tu estudaste, Catarina? Diz-me lá. Olha, eu estudei nas Belas Artes de Lisboa, nas Belas Artes de Lisboa, fiz uma licenciatura, posteriormente fiz um mestrado na Hunter College City University of New York
e recentemente o doutoramento na Universidade de Coimbra. Recentemente mesmo, foi semana passada, recém-doutorada. Muitos parabéns. E a obra da Catarina é estruturada em torno do desenho, da escultura, da instalação e do livro. E tem exposto em vários locais, como a Casa da Cerca, a Carlos Carvalho, que é a galeria com a qual trabalha, mas também o PS1 no MoMA em Nova York, Aldrich Museum, Ridgefield, no Connecticut, Socrates Sculpture Park, Nova York, várias exposições em Nova York, Museu Calouste Gulbenkian, também várias residências internacionais no Center for Book Arts, New York Foundation for the Arts Fellowship, Triangle Arts, Sharp Foundation. Bom, um percurso também bastante internacional. E depois passamos aqui para... Olha, vou passar agora à Martinha. Martinha, lá. Estás-me a ouvir, Martinha? Estou a ouvir muito mal. Estás a ouvir muito mal? Que era para mim porque toda a gente olhou. Bom, o auditório focou e deve ser para mim. Eu estou a ouvir muito mal. Eu ouço algumas palavras que percebo, mas o restante está complicado. Eu espero que pelo menos vocês consigam ouvir bem. Conseguimos. Sim? Sim? Conseguimos, sim. Sim. Exato. Ao menos, vá. A Martinha... Eu vou tentar adivinhar o resto, temos por cima. Vamos lá. A Martinha vive e trabalha no Porto, também é uma ex-aluna aqui das Caldas, tirou licenciatura em Artes Plásticas, tem um percurso também bastante vasto, teve bolsa de residência da Fundação Calouste Gulbenkian na Casa Velázquez, em Madrid, fez várias exposições individuais, nomeadamente as últimas, Casa Museu Abel Salazar no Porto, o Armário, a Quase Galeria, o Museu Nacional Soares dos Reis e depois outras coletivas importantes, como The Female Thread da plataforma Emerge Converge, a Bienal Internacional de Ligne Portneuf, no Quebec, aqui uma residência no coletivo Osso, em São Gregório, ou até o Cubículo, portanto o espaço de programação aqui da ESAD, em 2019. A Cecília Costa é das Caldas da Rainha, estudou nas Caldas da Rainha e é formada em artes visuais aqui, tem uma pesquisa plástica assente numa investigação sobre o que concentra noções matemáticas e de simetria e o seu trabalho desenvolve-se em torno do desenho, da fotografia, da instalação e do vídeo. Expõe desde 97, destacando-se a participação na Bienal de Sydney, na Austrália, em 2004, e muitas outras exposições, nomeadamente impressões e comentários, com curadoria de João Fernandes na Sala Parlapó, em Valência, ou O Presente, uma Dimensão Infinita, comissariada por Maria de Corral, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, ou ainda Visões no Feminino, curadoria do Delfim Sardo, no CAV, no Centro de Artes Visuais, em Coimbra, mas também algumas figuras com curadoria do João Pinheiranda, no Laboratório Arte Alameda, na Cidade do México, em 2005. Depois temos a Raquel, finalmente, Raquel, que é do Porto, vive e trabalha em Lisboa e é professora aqui nas Caldas, mestre em Artes Visuais, Intermídia Digital e licenciatura em Artes Visuais, pela Universidade de Évora. É uma artista visual, trabalha em Mix Media, desenvolve o trabalho na área da fotografia, vídeo e instalação e apresenta-o desde 2007, ano em que foi selecionada para o Prize of Honor em Zurique, na Suíça. O seu percurso define-se também pelo cruzamento interdisciplinar com outros artistas e criou em 2020, em parceria com Fábio de Carvalho, o estúdio criativo O Mana. Certo? É isso, não é, Raquel? Muito bem. Todos estes artistas participaram na história do armário, e a história do armário é uma história já longa, recua a 2009, com um outro projeto, o Projeto 5 Estrelas, que teve 2 edições, depois o projeto A Montra, que começou em 2013, e depois o Armário, então, que começa em 2014. Nós vamos fazer aqui a Benedita fará um pequeno histórico deste projeto. Eu começo por perguntar à Benedita, pedir-lhe, no fundo, para ela, porque há aqui esta coincidência, não é? Não é uma coincidência,
mas também ao fator de interesse desta apresentação, é que este projeto é de facto um projeto curatorial que acontece com esta linha de continuidade, não é? Portanto, estamos a falar desde 2019, são já quase 15 anos, 13 anos, dentro de uma escola de artes. Dentro de uma escola de edifício, dentro do próprio... Tens que chegar mais o microfone, por favor. Ok. Por isso, tudo decorre, ou tudo tem decorrido no mesmo edifício onde essa escola Arte Limitada funcionava, porque já neste momento já está inativa. Penso que desde 2017, 18, fechou a escola. Mas pronto, de certo modo foi-se sempre tentando ocupar a ideia, foi sempre ocupar espaços, aquilo que podíamos conseguir ocupar nesse edifício. E por isso houve estas duas edições, tenho que estar sempre... Houve estas duas edições, 2009 e 2010, que decorreram, por isso, aí decorreram no espaço físico mesmo da escola, durante o mês de setembro, que era o único mês que não havia aulas e que a escola se encontrava fazia. Uma das artistas dessa primeira edição foi a Cecília Costa. Também participou nessa primeira edição uma artista pela qual tenho um enorme carinho, porque é uma artista que tem estado sempre presente nos meus projetos, que é a Luísa Cunha. Sim, obrigada. Que é a Luísa Cunha, que foi, penso que a maioria das pessoas talvez a conheçam, porque foi o Grande Prémio EDP de 2021 e que na altura apresentou esta peça de som fantástica, que é Untitled Do Nothing, neste casoto do próprio jardim da escola. A edição chamava 5 estrelas, porque nós queríamos à época brincar e ironizar. Eu e o Carlos Correia, que colaborou nestas edições, sobretudo esta primeira, com a atribuição de estrelas feita pela imprensa, pela crítica às exposições artísticas, que considerávamos um pouco, enfim, absurda, e daí eram 5 estrelas, 5 artistas. Depois... penso, sensivelmente por volta de 2012, há dois momentos-chave, dão-se 2 momentos-chave. Um foi eu ter conhecido aqui a Raquel Melg, que na altura veio colaborar comigo na escola, na Arte Ilimitada, e em simultâneo ter sido desativada uma loja, precisamente no piso térreo, precisamente nesse mesmo edifício que se encontra na Calçada da Estrela, e que foi possível ocupá-la durante algum tempo. Assim surgiu o projeto A Montra. Não sei se algum de vocês terá o visto, porque ele terminou em 2016, sensivelmente, e foi um projeto com uma estética social e política muito forte, porque foram os anos da Troika em que o país estava completamente falido, à venda, e efetivamente vendeu-se, não é? O país vendeu-se. Uma das exigências que na altura se colocava aos artistas era que esta montra já agora foi... Eu referi há bocado a Luísa Cunha, e comentei que esteve sempre presente nestes projetos, porque é ela que inicia o projeto da Montra. Esta é uma peça da Luísa Cunha que se chama I'll Be Back. E vai ser também com ela que eu vou fechar este projeto, já agora itinerante, quando ele regressar a Lisboa em junho de 2023. Uma das exigências que se colocava aos artistas era que o espaço físico onde a montra se encontrava se mantivesse sempre fechado. Por isso, o visionamento das obras
tinha que ser visto exclusivamente a partir do seu exterior, da rua e através do vidro. Não podia haver acesso ao espaço. Durou cerca de 2 anos e meio e nele participaram 22 artistas, entre eles o Pedro Barateiro, que foi o único artista que durante umas horas conseguiu manter a porta da loja aberta, lembras-te? E o Pedro Barateiro, por isso, participou nesta montra, que tinha por título Cabelos e Mãos, onde desenvolveu no dia da inauguração uma performance e, efetivamente, o resto do tempo que a montra do Pedro teve a decorrer, teve sempre fechada, aí ninguém mais entrou no espaço. A Raquel também fez uma montra que tem por título... eu tenho sempre dificuldade, que é o nome de um... É o código, é a referência do próprio manequim. JLN 27. Essa não consegui decorar. Sensivelmente, eu penso que por volta de 2014, por isso o projeto da montra ainda estava a decorrer, queríamos estabelecer uma relação entre o exterior, rua, e o interior, porque, de certo modo, parecia que a montra ficava ali um bocado perdida, isolada na rua, apesar que, estando na rua, estava constantemente a ser visionada pelas pessoas que passavam no passeio. Mas foi por volta de 2014 que nos cruzámos com uma peça de mobiliário do cotidiano, o armário, e na altura foi quando ele começou a adquirir então uma nova vida e a escola disponibilizou uma sala para se instalar o armário e passou a partir daí a ser designada, era a sala do armário, onde só esta peça de mobiliário se encontrava. No princípio, eu não sei se alguém me quer interromper, senão eu fico aqui a matraquear. Eu posso te interromper. Tu estás a... eu acho que, pronto, nós estamos a falar de um projeto independente, não é? Onde passaram, ao longo destes 12, 13 anos, fizeram cerca de 64, aqui pelas minhas contas, 64 exposições. Portanto, sim. 40 mais 20 e tal, e duas mais as duas. Portanto, ao todo 64. Portanto, estão a ver, é de facto extraordinário em termos de percurso, não é? E de recorrência, não é? De insistência, de resiliência de um projeto que é um projeto independente. Acho que era interessante também falarmos sobre isso, o que é um projeto independente, o que é que implica, não é? O que é que implica de esforço, de equipa, de orçamentos, o que é que significa isto, fazer um projeto independente e não desistir dele, insistir. E ter todos estes artistas que são artistas de grande qualidade e com percursos já bastante consagrados e utilizar um dispositivo muito simples. Esta é a especificidade, na verdade, deste projeto, é a questão do dispositivo, não é? É um dispositivo que é a montra, que tem essa pertinência e essa generosidade, na verdade, de não falar apenas com o público que se direciona à exposição, mas para todas as pessoas que passam na rua, e depois um outro que é o armário. E queria-te perguntar, que armário é este? Porquê o armário? Pois, o armário, porque o armário não tem história nenhuma. Não tem... A história até começa pela sua falta de história. É a sua falta de história que lhe faz... É a sua falta de história que realmente faz sentido, porque se ele tivesse uma história... trazia com ele uma carga que poderia já intervir nas intervenções artísticas e por isso, como não tem história, ele está pronto para receber, seja o que for. E ele começa a sua vida, digamos, ainda no início, por isso a montra ainda funcionava, ainda estava operante, e na tentativa de criarmos a relação do exterior, rua e interior,
ele começa por reunir os múltiplos e os livros dos artistas que intervinham nesse momento na montra. Por isso fazia, era uma relação, não era aquela coisa esquecida lá fora que... Mas tinha uma dimensão investigativa, na verdade, não é? Que tinha que ver com uma espécie de referência da obra, dar um corpo mais teórico, um desenvolvimento teórico à obra que estava a ser apresentada lá fora. Sim, e manter esse elo vivo, não ser uma coisa, perdida no tempo, na cidade. Efetivamente, os artistas são tão geniais que rapidamente conseguem não é desvirtuar, mas efetivamente ele foi, sobretudo com as intervenções da Armanda Duarte, que podemos agora ver, e do Pedro Vaz, que foram logo, digamos assim, as primeiras. Ele começou a perder, digamos, a sua função utilitária e passou a ser um dispositivo expositivo, porque os artistas começaram a achar, penso eu, mais interessante, em vez de trazerem os seus livros de artistas ou os seus múltiplos, eles próprios acharam mais estimulante, porque não fazer aqui um trabalho. E pronto, e é assim que ele vai adquirindo uma autonomia própria e é aí que ele se começa a desligar do projeto da montra, porque ele, quando surge completamente ancorado ainda ao projeto da montra. Efetivamente, é assim, a presença de um dispositivo, neste caso o armário, e que não pode ser movido da sala, porque digamos que era a única condição que se colocava aos artistas, é que eles podiam fazer aquilo que quisessem, por isso era-lhes dado a liberdade total, sem qualquer constrangimento. Eu diria que a economia ou o aspecto financeiro era talvez o único condicionante, que era não havia apoio, Mas fora isso, tinham a total liberdade para fazerem o que quisessem, exceto remover o armário para fora da sala. Por isso, o armário tem de ser integrado nas mais diversas linguagens artísticas, fazendo com que o próprio armário fosse um outro medium ou um outro suporte. E eu penso que isto, de certo modo, já acontecia na montra, um pouco, porque também havia condicionantes que tinham que ser seguidos, e que isto dá... Geralmente nos projetos site-specific é algo que acontece bastante. Os artistas têm que trabalhar em função de... Mas são tão engenhosos que efetivamente conseguem fazer. O que é que eu posso acrescentar? Então, eu acho que sim, porque senão acho que é ótimo para ilustrar. Isto é o António Laio, que faz uma performance, apresentou um pequeno vídeo que inseriu no armário, que era Haunted China, e que faz uma performance e canta no próprio dia da inauguração. Depois, também foi um armário muito bem sucedido, de um artista que é o Hugo Barata, um compasso no bolso, que simplesmente pendurou o armário do teto. Estava quase como, não digo enforcado, mas quase. Depois... o Jeremy Pangiac, que é um artista do Porto, que fez esta peça numa altura que a crise dos refugiados estava muito presente. É 2016, talvez houve aí uns 2 anos, continua-se a falar da crise dos refugiados, obviamente, só que foi um ano que morreram muitos imigrantes no Mediterrâneo, e por isso de certo modo é uma certa alusão a esse momento histórico que se viveu.
Depois temos o armário da dupla Sara e André, que foram também ex-alunos aqui nas Caldas. O André, ok. E que eu não sei se vocês estão familiarizados com o trabalho deles, mas eles trabalham muito sempre a partir do trabalho de outros artistas. Por isso eles também estabelecem regras, o que é também interessante, eles estabelecem regras, entregam missivas a outros artistas, e aqui, se eu não estou em erro, exatamente, Batista Marques, o João Gabriel, que também é daqui das Caldas, o Pedro Calapés, e eu acho que me está a faltar o Ricardo Passaporte, exatamente, o Ricardo Passaporte. Por isso o armário surge aqui com um bocadinho, eu diria, como parece um vendedor ambulante. Tenho sempre a olhar para este armário, faz-me lembrar daqueles vendedores ambulantes das feiras que vão cheios de cobertores, de um lado, num braço, etc. Em 2018, o Nuno Henrique faz esta peça muito bonita, pediu-me se era possível, porque o armário até lá, não sei se repararam, eu também não referi isso, mas pronto, era um armário tradicional com as costas em madeira, e pediu-me se podia substituir as costas. Eu, claro que disse que sim, obviamente, e fez esta peça que eu acho que funcionou muito bem, numa relação. Por isso é uma peça que é feita em esferovite, que ele depois pintou e acabou com um pó de mármore, e que é feita a partir de um relevo de uma palmeira, que não é aquele tronco que está ali, mas é outra palmeira que se encontra no jardim, e que ele tira como um molde, um desenho, e constrói esta peça, que se relaciona muito bem com o exterior. Depois, o que é que nós temos mais? Temos o trabalho do Bruno Sidra, que estes objetos, por isso é o armário já aqui sem portas e com as costas em vidro, e o Bruno trabalha muito com papel e ferro, por isso eles são submetidos a um processo em que o papel fica completamente escultórico, e estes tons que vocês veem são dados pelo ferro e resultam num trabalho muito bom. Outro modo de atuar, de operar, foi a Sara Mialha, que é uma jovem artista, que eu penso que na altura ela tinha, quando fez este armário, devia ter 25 anos. Foi a artista mais jovem com quem eu trabalhei, que resolveu cobrir simplesmente o armário. Por isso, como ela não podia retirar o armário, o modo dela criar a ausência do armário, de o retirar, foi tapá-lo. E funcionou muito bem. E depois articulou com estas peças tridimensionais que ela criou para o espaço. Temos ainda a Francisca Aires Mateus, que também é pouco mais velha que a Sara Mialha, que apresentou, é uma peça vídeo. Esta peça perde um pouco, aliás, como a do António Olaio, porque são peças de som, e que, não tenho aqui o ficheiro áudio, porque isto é uma projeção que ela fez nas costas do armário. A Andreia Santana, que também é uma artista que estudou aqui nas Caldas, que fez esta peça também muito gira, um bocado perfumática, porque ela foi trabalhar com a ideia dos roubos que se faziam nas arqueologias, nos locais onde se desenvolviam trabalhos arqueológicos, de artefactos, e os roubos que sucediam através desses artefactos, em parte porque também tem a ver com a má remuneração que é feita a esses trabalhadores que estão de picaretas nessas escavações.
E por isso esta grelha aqui não se consegue ter bem a dimensão, é uma parede da sala do armário, que ela põe esta grelha em baixo, põe a grelha em baixo que é para remeter para a escala, quando são fotografadas, quando as peças são fotografadas, para terem uma escala, exatamente. E as peças eram roubadas, as pessoas podiam roubar as peças durante a... As pessoas roubavam as peças durante a exposição. Exatamente, que estavam colocadas dentro do armário. Claro que toda a gente, eu acho que chegámos todos para aí 5 ou 10 minutos mais cedo para conseguirmos roubar as peças todas da Andreia. Aqui, pronto, trouxe também uma imagem do armário do João Fonte Santa, porque é um artista pintor e por isso a pintura também também tem que estar presente. Aliás, há outros artistas que igualmente apresentaram telas, como o João Marçal, mas pronto, eu trouxe apenas aqui o do... o Barata, depois tinha uma pintura também. Sim. E houve também o João Jacinto com pintura. Pronto, a pintura, trouxe este exemplo de pintura, porque achei que também era interessante para vocês poderem ver diferentes áreas e mediums em que se tem trabalhado que os artistas têm trabalhado com este armário. Eu acho que este é capaz de ser o último, que é de uma artista ainda também bastante jovem, que é a Lea Managil, que simplesmente conseguiu pôr o armário a chover dentro do armário. Isto que nós vemos aqui é chuva dentro do armário. Não vou revelar como, porque... Posso fazer só... Não queres falar, muito brevemente, para não tomarmos muito tempo com esta, mas só o facto de teres aqueles programas de performance a par com das inaugurações no armário, porque isso também foi muito interessante, de fazer essa... Pois foi, eu não trouxe imagens desses momentos, porque a certa altura... Há uma... Não, sim. Não, e o Olay também fez performance, mas na sala do lado. Tu estás a sala... Pois, porque, assim, aquilo era uma loucura, porque nós, pronto, fazia-se as inaugurações, era ao sábado não havia aula, por isso... Na sexta-feira, ao final do dia, eu e a Raquel íamos rapidamente arrumar a sala grande toda, tirar as peças para fora, que estavam, pronto, que não convinham estar ali naquele momento, e convidava-se na altura, ainda foi um programa que deve ter demorado quase um ano, que convidávamos artistas, outros artistas, por isso distintos daqueles dos que estavam no armário ou tinham sido convidados para ele, para irem desenvolver uma performance. E houve desde música, dança, pessoas mesmo ligadas à performance, e o António Pop também com o desenho e com e a dizer poesia no seu modo performático. A Vânia Revisco também, que é com o Nuno Moura, que fizeram uma peça muito boa. Depois ela também com a Andresa Soares. A Vânia com a Andresa. Aquela performance em que estavam a dos balões. A dos balões foi. Por isso, assim, a ideia era, sempre que havia, ou antes, a ideia e a pulsão era, sempre que havia um lugar, um espaço disponível, era tentar-se ocupar. A Ana Jota foi também, de vez em quando apareciam-me assim uns artistas que me furavam as regras, ou que abriam espaços quando não deviam abrir, e eu convidei a Ana Jota para fazer um armário. E nessa altura acontecia sempre uma performance no dia da inauguração, na sala grande, na outra sala,
e a Ana disse, ok, eu faço um armário, mas eu quero também fazer a performance. Pronto, por isso nesse dia a escola ficou ocupada só com a Ana Jota, com a intervenção no armário e depois com a performance da Ana. E, mais recentemente, desde talvez 2018, essa sala grande também já não está disponível, mas entretanto surgiu outro espaço, porque de vez em quando os espaços são assim, como aparecem, desaparecem, e surgiu uma pequena sala que se conseguiu ligar a esse espaço principal da antiga escola, e atualmente tem convidado pessoas que têm em mãos projetos curatoriais independentes. Mas desde abril de 2022, o armário, nada se passa na Estrela, porque o armário está em viagem. Esteve em Coimbra com o armário da Gisela Casimiro, em Almada com o Alexandre Estrela, nos Maus Hábitos com a Inês Brites e, finalmente, está aqui nas Caldas, no Museu José Malhoa. Eu agora passava um bocadinho a palavra. Sim, vou pegar o meu slide. A montra, não é? Voltamos dos primeiros. Acho que sim. Eu acho, há aqui várias questões, não é? Este armário que pode ser, a questão do dispositivo, não é? Um armário que pode ser uma vitrine, que pode ser um carro ambulante, que pode ser um arquivo, pode ser um evento meteorológico. Todos os artistas, e eu sublinho que são todos artistas com percurso muito, muito importante, que na verdade, respondem a este desafio, não é? Que é um desafio bastante, na verdade, conceptual, não é? Há aqui é um projeto conceptual, não é? De reagir, de responder a um determinado dispositivo, quer por via da sua desconstrução, da sua reinterpretação, da sua ausência, não é? Da sua omissão. É uma espécie de tautologia do armário, não é? Esta questão do dispositivo e do espaço para ti é importante, não é? Falando do teu projeto da montra, mas também da forma como tu tens, ao longo do tempo, acompanhado o desenvolvimento da tua prática artística, também com a curadoria, ou como agente, não é? Como agente cultural, no fundo, a promover e a desenvolver ações e a trazer outros artistas para próximo de ti, para próximo do teu campo artístico, e desenvolver exposições com outros artistas. Então, talvez, como é que se responde à montra nesse... Sim, olha, bem, olá a todos, boa tarde. No meu caso, quando a Medita me convidou para fazer o projeto, eu já tinha, de alguma maneira, estado envolvido com outros espaços, que é uma prática, eu acho, bastante comum dos artistas em geral, quando saem da escola e têm quase a necessidade, pelo menos dos artistas de uma geração se calhar mais anterior, onde haviam menos possibilidades ainda de espaços de fazer, que era de criar o próprio espaço, digamos assim, onde se podia não só mostrar o nosso trabalho, mas mostrar o trabalho dos outros. Exato. E talvez por ter estado em alguns sítios, como por exemplo a ZDB, ter passado por alguns desses espaços aqui nas Caldas também, de perceber que começa cedo a necessidade de mostrar o trabalho, e para isso termos de ser nós a fazer essas oportunidades, muitas vezes. Quando a Benedita me convidou para mostrar aqui na montra, na verdade para mim foi um convite muito, digamos assim, emocional, porque eu tinha passado uma grande parte da minha vida na calçada da Estrela, porque a minha mãe teve um cabeleireiro lá, e então para mim foi assim, a intervenção de lá saiu um bocadinho fora até da minha prática, não no sentido da escrita e da performance e do uso da fotografia, mas porque usei uma fotografia de arquivo da minha mãe, que coloquei na montra, e essa era a intervenção que estava na montra quando a montra estava fechada. Era uma fotografia dela mais nova, na verdade, quando estava grávida de mim, e depois o texto que li, e que estava colocado também ali, que se podia ver, e algumas pessoas até paravam e não sei o quê. O texto,
que é o texto que eu li na performance, no dia da inauguração. É um texto que se chama Cabelo e Mãos, e é uma espécie de autorretrato que eu tenho vindo, um autorretrato escrito que eu tenho vindo a fazer há alguns anos, e são uma espécie de apontamentos onde eu falo desde coisas mais íntimas a coisas mais genéricas, como por exemplo uma obsessão com o autorretrato, um dos autorretratos da Aurélia de Sousa, a pintora do Porto, ou mesmo até a própria história do próprio autorretrato. E essa ideia de nós, quando estamos na nossa prática, e a prática artística, como é muito... obriga a uma espécie de tentativa de compreensão de nós próprios no mundo e na relação connosco próprios e com os outros. Eu senti que a montra era um espaço um bocado, sei lá, era tão óbvio, no sentido em que era assim um pouco quase como se tivesse... as montras serviam um bocado para projetar uma espécie de desejo ou de forma de estar, sei lá, desde as montras em Amsterdão, no Red Light District, até, sei lá, a objetificação qualquer que seja do próprio corpo ou dos sentimentos. E isso sempre me interessou um pouco na relação com a arte, e o que é que ela mostra do artista e o que é que ela mostra também do trabalho que ele está a apresentar, que não é só centrado em si próprio. Então o texto que eu escrevia, esse Cabelo e Mãos, é um texto que continua a ser escrito, é um autorretrato escrito por partes e por lembranças quase de coisas mais pessoais e outras menos, e ali na apresentação eu fiz uma intervenção, o que fazia sentido para mim era ter uma espécie de banda sonora para as pessoas não estarem a apanhar assim muita seca, estar-me a ouvir a ler. Então convidei a Margarida Magalhães, que é uma artista com quem eu já tinha também trabalhado no passado, na música, tem um projeto chamado Raw Forest, e ela fez uma banda sonora a partir das coisas que eu lhe tinha um bocadinho dito, e que ilustrou essa intervenção. Pronto. E depois lá abrimos. Depois também é claro que me interessou o facto da montra nunca ter sido aberta e que podemos ali tentar arranjar mas a Benedita, como disse, que há sempre uma exceção, não é? Podemos sempre fazer uma exceção. Eu pensei que fazia mesmo sentido para mim entrar ali e de alguma maneira voltar àquele espaço que para mim foi super importante quando era mais pequeno, porque a minha mãe depois acabou por ter o cabeleireiro e ele fechou nos anos 90, mais ou menos, mas durante uma fase da minha vida foi um espaço muito presente. Eu andava sempre para ali para a frente e para trás, e caminho do jardim, e caminho do cabeleireiro, não sei o quê. Então eu lembro-me daquela loja, e lembro-me da loja em frente onde eu comprava cadernos e lápis e não sei o quê. Então aquilo tinha assim, para mim tinha uma coisa muito forte. E pronto, e foi intenso, e marcou de alguma maneira também a maneira como eu escrevia e como passei também a incorporar uma escrita mais pessoal no trabalho, porque até à altura eu acho que a forma como eu usava a escrita, nos vídeos principalmente, era mais distante, e a partir daquele momento eu acho que passei a incluí-la de uma forma muito mais... sei lá, sem me preocupar muito com julgamentos ou se as pessoas estavam, sei lá, estar a falar sobre algum pormenor mais íntimo ou não. Acho que perdi um bocado esse pudor, e se calhar ali foi um momento assim de, sei lá, de abrir um bocado esse espaço também. Obrigada, Pedro. Eu se calhar passava aqui à Raquel, talvez, para falar um bocadinho sobre o projeto. Na verdade apresentaste dois, um na montra, sim, e outro no armário. Sim, o da montra foi antes do armário, também a convite da Benedita, apesar de eu estar envolvida diretamente com o projeto. E eu peguei num elemento muito óbvio das montras e pegando na história do que tinha sido este lugar, que era um pronto a vestir, não é? Era uma loja de roupa. Uma loja de bairro pronto a vestir. Sim, e inclui um manequim pintado com uma cor gélida dentro do... Obrigada, Catarina. Dentro da montra, e o manequim tinha aquele capacete em que depois havia um som que não se ouvia cá para fora, só se ouvia para dentro,
e era um texto que contava numa versão ficcionada a história da montra e funcionava quase como inner vision virado para dentro da própria história da montra e um manequim que contava essa história. E depois, uns anos mais tarde, a Benedita convidou-me para fazer o armário. Não, é mentira, não me convidou para fazer o armário. O armário teve que ir para o expurgo porque estava com bicho. E então eu fiquei fascinada com a ideia de poder fazer um armário sem o armário. Ou seja, eu fui a exceção porque o armário não estava lá. E então eu criei uma animação em 3D na glifo do armário e quase como se fosse uma janela, mais uma janela dentro do próprio espaço. E a Sónia Batista, que gostou imenso desta história e de um texto que eu escrevi sobre a questão do armário, do movimento e da presença e da ausência do armário no espaço, desenvolveu uma performance à volta dos possíveis objetos que poderiam estar no armário, e esses objetos, o desenho desses objetos foi também tatuado, claro que manualmente nas costas dela, e as pessoas eram convidadas a entrar no espaço do armário com os óculos daqueles 3D na glifo, e ela traçava um mapa através do texto sobre a história também por ela criada à volta do armário. Eu, aliás, tenho que dizer que neste vosso armário coincidiu com uma performance da Susana Pomba, lida por ti, pelo Pedro. Foi exatamente mesmo no dia da inauguração deste armário. Lembras-te que era o ator Taborda? Eu acho que se chamava, era o ator Taborda. Por isso está sempre tudo a girar em torno do armário. Agora, se calhar, podíamos pedir à Cecília para apresentar os projetos que desenvolveu. Eu não sei se tem uma fotografia do armário. Ok. Bem, isto surgiu numa altura em que eu tive uma exposição individual também, que andava muito de volta de uma questão que ainda ando hoje e que se calhar vão dar o resto da vida de volta dela, que é olhar para os objetos e pensar se eles acumulam. Para mim tudo é energia. E a ideia de imaginar, olhar para um objeto e tentar perceber se eu consigo ver nele alguma coisa que foi depositada. Por exemplo, eu estou sentada nesta cadeira agora, não é? Estou naturalmente com emoções e etc, e com questões do meu dia-a-dia de agora, e quando eu me levantar ela vai ficar com coisas minhas, não sei como, nem de que forma, mas será que se eu viesse a seguir e olhasse, e será que eu conseguia ver alguma coisa nela? Bom, eu tenho este hábito de olhar para mobílias antigas e tentar perceber histórias nelas e relações entre as coisas, tipo uma cadeira e uma mesa, 2 cadeiras, 2 armários, porque não? E quando me pediram para fazer isto, pensei, uau, é mesmo isto que eu quero fazer, portanto, bora lá. E quando olhei para aquele armário, ele tinha que ter um telhado, eu achei que ele tinha que ter um telhado de vidro, eu não sei bem porquê, mas achei que aquele armário pedia vidro em cima. Também tem um bocadinho ali, uns copos, portanto eu usei imensos copos. Tenho a dizer que estas coisas independentes podem não ter dinheiro, blá, 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 mas o que eu senti com a Benedita foi um grande acolhimento e bora lá fazer isto, e houve uma ajuda incrível, portanto houve um dia inteiro dedicado a mim. Portanto, quando há coisas destas assim mais independentes, sem dinheiro, tem que haver uma pessoa generosa noutros sentidos e que tenha disponibilidade de tempo para ajudar. E foi o que eu senti, foi ótimo. E então, esta peça é a relação entre dois objetos, 2 peças de mobiliário, 2 fragilidades, uma tem telhados de vidro, a outra tem sapatos de cristal. Os copos, de facto, os copos do armário eram copos de vidro,
por acaso aqueles copos das cadeiras eram de cristal, porque foram os que eu trouxe de casa, os outros eram os que havia na Arte Ilimitada para as inaugurações, se não me engano, não é? Fomos comprar mais comprar mais uns, sim, sim, porque não chegavam. E pronto, é exatamente isso, não tenho telhados de vidro, mas os meus sapatos estão de cristal, neste caso é a cadeira, a fragilidade da cadeira é diferente da outra, do armário. E em todas estas relações que eu vejo no mobiliário, o que eu penso é sempre quem é que esteve sentado nesta cadeira, que tinha sapatos de cristal, e o que terá sido guardado naquele armário que o fez ter telhados de vidro, com tudo o que isso tem a ver com a tradição dos provérbios portugueses, porque está carregado, não é? Portanto, eu não vou explicar melhor, porque toda a gente conhece estes provérbios, portanto, naturalmente, vão-te perceber que tipo de emoções ou que tipo de fragilidades é que podem estar ali. Deixo isso ao vosso critério. E agora, passamos agora à Martinha. Martinha, consegues ouvir-nos passar da palavra? É para mim agora, certo? É para ti. Calculo que sim. Qual é a pergunta? É para falares um pouco do teu projeto no armário. Falar sobre o mar? Sim, o armário. Okay. sobre o teu armário, não sobre o armário em geral. Ok, está bem, ok. Bem, quando a Benedita me convidou para fazer parte do projeto Armário, eu inicialmente não conhecia o espaço, eu já não estava em Lisboa, mas tinha acesso através das newsletters e mesmo da divulgação dos meus colegas, dos outros artistas, e achei sempre que era um projeto bastante interessante pelo facto de ser um armário. Anteriormente conhecia assim a montra, mas o facto de haver um objeto que era um armário e intervir sobre ele ou à volta dele, enfim. Inicialmente, quando a Benedita me convida, eu tinha uma ideia muito concreta, que era fazer qualquer coisa para o seu interior. Só que ao longo do tempo, e ao mesmo tempo que eu pensava e tentava articular qualquer coisa, eu já estava a fazer esta espécie de bichos ou seres ou coisas em sisal, e eu queria ao mesmo tempo que fazer qualquer coisa com essa situação e mais o armário. Houve um grande obstáculo inicial, porque ao mesmo tempo que eu queria fazer qualquer coisa para o interior do armário, ele para mim não parecia que conseguia resolvê-lo. Era mais a dificuldade do que propriamente encontrar soluções para. E demorou-me imenso tempo. Eu acho que só percebi mais tarde o porquê que eu não conseguia, digamos que selar a situação no armário. Digamos que aquilo tornava-se mais uma barreira do que propriamente uma abertura. Porquê? Porque eu via o armário como uma espécie de porta ou janela para outra coisa, para um outro espaço. E não como uma coisa estanque, percebem? Uma divisória, enfim. E isso deve-se, talvez, eu calculo que venho a descobrir mais tarde, que talvez fosse pelo facto, e eu vou contar uma pequena história, e talvez vocês percebam, que quando em criança brincava na casa da minha avó, a minha avó tinha um armário enorme, muito parecido a este, mas maior dimensão, que era um louceiro, e que estava encostado numa divisória que nós, primos, crianças, não conseguíamos aceder. Não conseguimos aceder por questões portanto, a casa estava a ficar velha, portanto, por questões de segurança, mas isso criava, portanto, nas nossas brincadeiras e na nossa imaginação, o que é que poderia ser aquele espaço que era interdito, e ao mesmo tempo este armário que estava encostado, que parecia que pudesse ser um tipo de uma porta, uma abertura para podermos aceder. Claro que isso não era possível, lógico, mas nós brincamos muito em torno disso, fantasiámos muito sobre essa questão. E eu acho que talvez tenha sido por causa dessa situação que acabei por decidir não fazer nada concreto dentro do armário, mas quase como
encontrar uma forma de uma velatura, portanto, uma espécie de uma cortina, uma espécie de tapá-lo, de forma a que ele pudesse dar um bocadinho essa sensação de mistério, mas ao mesmo tempo que o observador não se centrasse só nisso, mas no espaço envolvente que acontecia, na qual coloco uma espécie de coisa, uma espécie de bicho, essa peça que eu construo em sisal, que é uma espécie de ser que, não fazendo parte de lugar algum, ele está, digamos que num estado de invernação ou de estado de construção para qualquer coisa. Não sei se me faço entender, mas era mais ou menos isso. Mas isso foi um processo que não foi muito... eu não consegui ter essa percepção logo de início. Foi um processo penoso até chegar a uma conclusão que me parecesse fazer sentido. Porquê? Porque o meu trabalho foca-se há muito tempo e continua-se a focar na questão da pele e nesse espaço, nessa espécie de lugar que não é lugar nenhum, que tanto pode ser interior como exterior, e nesse lugar que tanto pode ser velado, portanto opaco, ter camadas, como pode de repente ser visível, perforado e tornar-se interior ou exterior, e acabou por se tornar nessa espécie de instalação que depois teve uma segunda parte que não era prevista, mas que ainda bem que aconteceu, a convite da Benedita e do coletivo Osso, que foi um outro lugar que se abre para aquela instalação sonora que eu estava completamente à nora, porque estava fora da minha zona de conforto. Eu não sou uma artista que trabalha com som, mas que me ajudou a perceber melhor o espaço e melhor o armário e como é que ele poderia se transfigurar. E ele, no fundo, ele desdobra-se em diferentes e inúmeros lugares. E é isso, dessa forma, e foi essa a minha experiência. Foi mais ou menos isso. Sim. Não sei se perceberam. Ok. Falta agora, vamos falar agora do armário da Catarina, que é o último, não é? Quer dizer, o mais recente. Não é o mais recente destes que estão aqui? Não sei, não era da Martinha. Era da Martinha. O meu é de 2016. Pronto, e eu gostava de começar por dizer que eu adoro fazer exposições em espaços como este. Porque são, pronto, a natureza destes espaços independentes, que não têm dinheiro para nada, e que não têm fins lucrativos e que não são institucionais, são espaços de grande liberdade. E, portanto, para mim não há melhor maneira de trabalhar, é quando eu gosto de fazer, é quando eu faço trabalho mais experimental, onde arrisco, onde, pronto, não tenho todo o peso, não é, seja da galeria comercial, em que as coisas têm que ter algum retorno, ou exposições em espaços mais importantes, entre aspas, onde a pressão também é maior, para uma pessoa para as coisas não correrem mal. E, portanto, quando a Benedita me convidou para fazer esta exposição, eu fiquei toda contente, não é? Uma sala vazia com um armário lá dentro. Ainda por cima, eu na altura já estava desde 2014 a fazer um projeto que se chama a Biblioteca Natural e que continuo ainda a desenvolver, é um projeto sempre em processo, onde alguns de vocês até acho que já tropeçaram dos meus livrinhos. Eu tenho composto coleções de livros que são umas fantasias de pesquisas na área da botânica, das ciências naturais. E era aquela coisa quase óbvia, esta vitrine, meio século XIX, era o lugar, era quase um clichê, que os meus livrinhos tinham que acabar lá dentro, com uma bela iluminação, mas que apetitoso. Pronto, mas isto era o lado óbvio, e ao mesmo tempo, eu, como gosto sempre de me relacionar com o espaço tridimensional da obra, e todo o meu trabalho anda à volta também deste diálogo do desenho bidimensional com o espaço tridimensional da escultura e da instalação,
Coincidiu também ir recuperar um trabalho mais antigo que tinha ficado um bocadinho em repouso por não estar resolvido, e que aqui eu senti que tinha esse tal espaço de liberdade para ir ao baú e trazer cá para fora um trabalho que estava pendurado, estava mesmo em repouso. E então construí esta instalação. Eu pus aqui várias vistas. É um bocadinho difícil porque havia toda ali uma dimensão instalativa, onde eu pensei na ideia deste armário, que é um contentor. Os livros, eles próprios, são contentores, não é, que se abrem, que se expandem no espaço. E então eu pensei nesta ideia de um armário que também se abre e se projeta no espaço em volta com estas formas, estas linhas e estes pauzinhos compridos que faziam um desenho espacial e que entravam em diálogo com os livros tridimensionais, também eles com manchas pretas e com uma linguagem, alguns deles mais a preto no branco. Portanto, eu fiz esse diálogo com esses livros pop-up tridimensionais a saltar para o espaço. E pronto, é isto. Cília, tu querias dizer qualquer coisa? Não, há pouco não. Ai, percebi que sim. Sim, tu estavas a pegar no microfone. Bom, isto são alguns dos exemplos, não é? Dos 40, lá está, dos 64, porque falámos aqui de projetos da Montra também, do armário, do 5 estrelas, são alguns dos projetos, algumas das propostas. Nós gostaríamos muito de vos ouvir sobre este projeto, falar sobre outros projetos análogos, sobre ideias que tenham também, experiências que tenham. É muito interessante também pensar, eu gostava depois ainda de devolver aqui uma questão, que é, para vocês, a Catarina falou disso, ou seja, gosta muito destes desafios, destes projetos independentes, porque ao mesmo tempo eles não têm o peso, não é, de uma resposta institucional, mas ao mesmo tempo o espaço é muito limitado, não é? Neste caso, é muito responsivo nesse sentido. Embora não haja constrangimentos, há um constrangimento absoluto, que é um espaço pequeno, não é? Que tem que de alguma forma tem que funcionar e tem que permitir, tem que revelar e permitir revelar outras coisas. Eu não sei se vocês tiveram outras experiências, mas a Cecília, foi a Martinha. A Martinha foi a única que falou de um certo constrangimento, não é? De como responder do problema. Haverá, porventura, artistas que têm mais dificuldade, porque também tem a ver com a conceptualidade, do nível de conceptualidade do trabalho, não é? Essa dimensão mais contemplativa, mais estética, mais crítica do trabalho, não é? E com o encontro do trabalho, e encontro do próprio dispositivo. Há bocado tu estavas a falar da questão da própria geometria, ou seja, alguém falou tu disseste, quer dizer, o meu trabalho precisava de um armário, não é? Há trabalhos que precisam de determinados espaços e outros que, na verdade, se distanciam deles e, porventura, isso coloca um desafio maior. Eu queria saber, da vossa parte, como é que essa resposta se dá, como é que esse encontro se dá, ao mesmo tempo, da parte da Benedita, como é que funciona do ponto de vista do convite, ou seja, se no convite, não é, na seleção de artistas que define, se essa capacidade de resposta, se ela antevê uma capacidade de resposta ou se de todo está preocupada com isso e se centra só no trabalho que conhece, no percurso. Eu gostava de vos ver responder um bocadinho a isso. Eu acho que a Cecília já tinha falado um bocado sobre isso, que tem mesmo a ver com a disponibilidade da Benedita e o empenho que ela tem e a vontade de criar ou seja, trazer para o seu próprio universo como fazedora e alguém que está envolvida com muitos artistas há muito tempo, não só na parte do ensino, mas também por ligações. Eu acho que isso tem muito a ver com aquilo que a Cecília disse realmente, que é, tu tentas trazer para o teu universo, ou pode começar muitas vezes por amigos e pessoas que tu conheces e que tu respeitas, mas depois a coisa em si acaba por se transformar um bocadinho, acaba por ser um bocado mais do que isso, e tu aí já começas a querer convidar pessoas com quem tu gostarias mesmo de trabalhar e que tu vês que podem aceitar esse desafio ou não. Acho que a resposta está muito, para mim está muito nesse lado, porque fazer uma coisa neste caso para o espaço da Montra, e a Benedita não sabia da minha história, de eu ter vivido uma parte da minha vida lá na Calçada da Estrela e ser tão forte para mim.
E nem nos conhecíamos quando, da primeira vez que, sim, quando vamos falar, não. Por acaso, lá está, toda a energia, aquela rua tinha lá também ainda. Sim, e é engraçado isso porque inclusive eu tenho um espaço também, faço programação num espaço que criei no meu ateliê, quando tinha na Rua da Madalena, na Baixa de Lisboa, um espaço que se chama Spirit Shop, em 2017, e ele agora precisamente fiquei sem esse espaço da Rua da Madalena, e logo a seguir tive um convite de 3 amigos, 3 pessoas com quem eu já trabalho há muito tempo, do António Blota, do Diogo Blota e da Catarina Dias, e que me convidaram para, precisamente na Calçada da Estrela, fazer uma mini programação dentro da programação do espaço deles, e isso é engraçado perceber que realmente essas energias e essas coisas que nós projetamos, não é? Que nós mandamos, acabam por ser também devolvidas, e o segredo é, claro, nisso tudo eu acho que é a Benedita. Pronto. Confirmam? É vontade, mas a boa. A vontade, eu sinto que isto é... Eu sinto... Não, para mim é assim, é quase como se, pronto, para mim é quase como um jogo, é como uma provocação, um jogo que eu vou pôr nas mãos de alguém e ver como é que essa pessoa vai ter que decifrar aquele enigma. Como é que eu... Passar a batata quente. Não, mas pode correr muito mal, mas por acaso não tem corrido. Não, nunca correu mal, nunca. E qualquer espaço tem aquelas limitações, imagina, vamos fazendo exposições nas galerias, não é? Por exemplo, isto é um dos casos. Eu trabalho com uma galeria e vou fazer para aí a 3ª exposição, acho agora para o ano, e eu já estou a pensar, aquele espaço... Já o pensei tantas vezes, não é? É isso, por isso o desafio, quando a Benedita vem com esse projeto de fazeres uma coisa para um espaço assim um bocado, ao princípio pensas, epá, isto é muito complicado, isto vai ser, o que é que eu vou fazer que possa trazer alguma coisa de novo, e, não é? E agir ver realmente um depois do outro a complexidade que alguns têm. O da Martinha eu não tinha visto e fiquei super surpreendido e realmente interessado na questão dessa história muito familiar, tal como a da Cecília também, que acabas por projetar também em qualquer espaço, não é? Eu fui buscar a história, acabei por me confrontar com a minha própria história e com a minha biografia, e é óbvio que um objeto, e nós inevitavelmente temos de nos confrontar com eles, porque a história da arte é feita dos chãs e dessa história, dessa relação. Sim, é uma relação capitalista no sentido mais da nossa relação com os objetos, não é? Uma cadeira, um armário tem uma presença de um corpo. É giro ver quantos artistas também fizeram performance ou fizeram uma não é? De alguma maneira trouxeram a presença do corpo para dentro do espaço, porque realmente há essa relação com a relação com a obra de arte. E eu estava a pensar nisso também em relação ao Brancusi, por exemplo, ou o espaço expositivo ser sempre o espaço da obra de arte, é quase como uma espécie de mini espaço expositivo, não é? O próprio espaço e isso é, pronto, não. Sim, e na verdade o constrangimento, ou seja, há sempre constrangimento, quer seja num espaço pequeno e condicionado, como ou enorme, por oposição, um enorme provavelmente é muito mais difícil, não é? Tenho que dizer esta frase que acho que é muito importante. O constrangimento é mesmo proporcional ao inescutável. Pronto. É uma matemática, é uma questão matemática, não é? Aqui colocada. Mas de facto. Vai, segue. Agora, ou seja. Tu ficas, se calhar, primeiro com esse constrangimento, sentes isso, depois arranjas uma solução, não é? Há uma solução para as coisas, e depois percebes, ao ver tantos artistas fazerem aquilo, que há milhares, infinitas soluções. E isso faz com que não só os objetos que nós trabalhamos sejam infinitos na exploração, quanto o lugar onde eles estão também, como o Pedro estava a dizer. Portanto, o espaço da galeria que se torna tão conhecido para ti, já tão... Sem segredos, vou não é? trabalhá-lo outra vez, já não tem segredos. És tu que lhe vais revelar mais segredos que a próxima exposição. Sim. É inesgotável. Não sei, Raquel, Martinha, se querem falar sobre... A Martinha já, na verdade, introduziu esta questão. Raquel, não sei se queres falar sobre
sobre esta questão do encontro com o armário, não é? No meu caso, eu sou muito suspeita porque eu conheço o armário desde que o armário estava noutro sítio que não no armário. Naquele espaço sempre. Sempre. Ele nasceu naquele espaço. O armário nem adquirido foi. Aquele nem adquirido foi assim um cruzar. O armário estava para lá. É um armário sem história que de repente é o armário com mais história, não é? Com mais história da... É um contador de histórias, exato. Tornou-se num contador de histórias. Eu conheci a Benedita em 2012 e só para aí... Quando é que começou o armário? A montra foi em 2013 e o armário em 2014. Pronto, então conheci a Benedita em 2012, estive naquele espaço tipo quase a full time, tanto com o projeto da montra, com a escola, etc. E desenvolvi este projeto de amizade com a Benedita também. E o armário sempre lá esteve. E de repente descobre-se o armário dentro daquele espaço, não é? Não, mais extraordinário é que este armário, antecede a própria escola Arte Ilimitada. Porque quando a escola Arte Ilimitada se instalou ali, as últimas pessoas que estiveram naquele espaço, ao fazerem a mudança e esvaziarem, para levarem tudo para fora, deixaram o armário para trás. Uma premonição. E o armário tem aguentado isto tudo? O armário já foi. Não, principalmente perguntar-nos depois das intervenções então mais recentes, quer do Alexandre Estrela como do Escalhau, que começam a intervir mesmo dentro com o próprio armário. O armário já não é armário, é um corpo. Eu não tenho a certeza, mas eu acho que a primeira pessoa que desmontou o armário foi Marta Caldas. Foi, sim. Foi, mas diria que talvez já há aqui duas ações diferentes. Uma é a desmontagem, e alguns, não muitos, o fizeram. Sim. Quando ela desmontou, nem sequer sabia se o armário ia aguentar ao facto... Claro, de ser desmontado e tornado... por isso houve alguns que desmontaram e tem havido, talvez mais recente, que talvez até o Hugo Barata, ao pendurá-lo, há uma certa já está violência e está utilizado o armário como um corpo. O Escalhau, que é o armário que está agora no Museu de José Malhoa, também é o próprio armário dobrado nele próprio, já nem é preciso, quer dizer, não é preciso outros mediums, outros objetos, já não é preciso, quer dizer, basta o próprio armário, as prateleiras, as costas, para se dar e o som do armário. E o som. O armário tem voz ali. Tem. Então agora passamos aqui para este lado. Quem gostaria de fazer intervenções, perguntas? Não, mas é bom que fica gravado. Só acho que ficamos na situação awkward, tá? Os outros também. Ok. A minha pergunta é, à medida que o armário vai ser desmontado, pronto, como também vemos aqui com a última, se o próximo artista se ele volta a ser montado para o próximo artista ou se ele tem que partir daquilo que estado do armário? Não, ele regressa sempre a Lisboa, mesmo independentemente de ter ido ao Porto, agora vai para Évora a seguir, ele regressa a Lisboa e é todo montado como se nada tivesse acontecido. Claro que hoje em dia com as redes, obviamente o artista que vem a seguir tem uma noção do que é que o anterior fez, pronto, é inevitável, mas aliás até antes do armário ter vindo de vir para as Caldas, a próxima artista, vai ser a Belém Uriel, já esteve lá em Lisboa a ver o armário todo montado. Agora, neste momento têm sempre opções que é, ou podem escolher costas em vidro ou costas em madeira. E tem rodinhas. O armário, desde que iniciou este périplo, passou
foi feita uma plataforma para ter rodinhas. Talvez, porque quando ele teve no Porto, num espaço que é os Maus Hábitos, não sei se já conhecem, pronto, é um espaço muito interessante, mas complexo, porque acontecem muitas coisas ao mesmo tempo. Aquilo estão sempre a acontecer dia e noite. E o armário não tem idade ainda para ir para as raves dos maus hábitos. E então pusemos umas rodinhas, que era para ele ser retirado, porque ele estava apenas num... que eu achei bastante interessante, ele estava apenas num corredor, não estava não estava numa sala fechada, só para ele. Ele estava ali em coexistência e convivência com o que se passava no espaço dos maus hábitos. Por isso, à noite, era recolhido e colocou-se umas rodinhas, pronto, por isso há assim umas coisas que se vão acrescentando e tirando. Vai, Maria Eduardo. Não têm dúvidas? Propostas para o armário? Ai, se fosse eu, fazia assim. Se fosse eu... Pergunta. Agora estava só a brincar. Pronto, ok. Como é que é, por exemplo, para nós, pronto, artistas emergentes que estão a tentar procurar propostas, que se é você que convida, se nós podemos propor, como é que isso funciona? É assim, como já viram, criam-se umas regras, umas ideias de regras que depois não sei como de vez em quando são quebradas. E o que é bom, o que é muito bom. À partida, tenho sido sempre eu a dirigir o convite aos artistas, sendo que me interessa muito trabalhar mesmo com artistas muito distintos entre si, seja não só de trabalho, como artistas de gerações bastante distintas. Eu acho que é isso que enriquece o projeto. A artista como mais nova com que eu trabalhei tinha 25 anos, não sei que idade é que... talvez tivesse 24 anos, a Sara 24 ou 25. E pronto, apostei nela e foi aquele armário que estava do armário todo embrulhado. Foi a Sara Mialha. O armário estava ótimo, não houve hesitação nenhuma. Pronto, houve uma confiança imediata e não houve qualquer hesitação. Por isso tudo pode acontecer, como também achar interessante, ainda não, por exemplo, eu ia dizer que, pronto, fazer um armário com Sá Nogueira, não, a Sá Nogueira já não poderia fazer, mas, quer dizer, interessam-me linguagens mesmo, que sejam mesmo bastante diferentes, que eu acho que é isso que pode fazer a diferença. Vais criar um apartado para receber as propostas dos novos armários. Uma das vezes, podes abrir uma espécie de um concurso, não é? E fazer isso, um apartado. Pois não sei. Não, porque eu gosto, assim, eu gosto de ver o trabalho primeiro, sem qualquer, pronto, sem sentir qualquer compromisso. Gosto de ver as coisas discretamente, sem perceber, pronto, o que é, o que não é, pronto, ir-me envolvendo, até depois conhecer finalmente os artistas. Por isso é que para mim é mais, gosto mais deste lado de ser eu a convidar do que estar a receber, porque o estar a receber propostas, depois parece que ao mesmo tempo há sempre a sensação de uma expectativa. E quando não há, e neste caso não, pronto, se é por convite não há expectativas, quer dizer, há certezas, há uma certeza, mas seria interessante, porque efetivamente os jovens artistas ainda não tiveram muito tempo, muito espaço para mostrarem os seus próprios trabalhos, por isso tem que começar a vir às exposições. Não, mas há aqui outro aspecto que eu acho que é muito importante. Na nossa conversa estamos a falar de espaços independentes e espaços de exposição fora do meio institucional.
E que é também o papel dos artistas mais novos criarem condições e esses tais espaços de liberdade para fazer coisas sem orçamento, sem pressão, E já há casos aqui, está aqui as Caldas, os alunos abrem as casas, abrem os ateliês, não é? E, portanto, a eletricidade estética, exatamente, com um projeto que entrava em diálogo até com os espaços da cidade, porque a cidade das Caldas é muito aberta às propostas que vêm dos alunos da escola, ou dos ex-alunos, ou dos artistas da ESAD, mas também todos os outros vãos de escada que também já têm acontecido aqui no museu, a Casa Bernardo, o Museu Bernardo e aquelas coisas. Portanto, não é... eu acho que esse não, pronto, eu acho que é importante falar das dificuldades também de manter um projeto independente. Estamos a falar daqui do Spirit Shop do Pedro e também do teu projeto Benedita. Acho que era importante falarmos para as novas gerações que temos que ser resilientes, não é? E que não é... ou seja, é criar um projeto sem apoios de todo. E como é que isso se faz? Falarmos um bocado sobre isso. Olha, bem, no nosso caso... eu para a Spirit Shop só tive uma vez um apoio da Gulbenkian, de um montante, e tive que esticar isso para tudo, não é? E pus dinheiro meu e pronto, usava dinheiro meu para o próprio projeto. Mas é claro que o mais importante é um bocado uma conversa fiada, mas essa é que faz com que se distingam. Eu acho que pela vossa vontade como artistas mais novos, e não se esqueçam nunca que nós estivemos sempre desse lado e sabemos o que é que significa e o quão complicado às vezes é arranjar sítios para mostrar o trabalho. E o que é muito importante pode ser coisas feitas na rua, não interessa. O que é importante é que se crie uma relação de comunidade uma alternativa. Sim, e que as pessoas vão... E a partir daí isso começa a ter uma orgânica natural e uma dimensão, a escala que terá. Aqui nas Caldas é muito importante isso acontecer e continuar a haver, porque nós que estudamos aqui sabemos o que é que significa muitas vezes estar durante a semana aqui, não poder ir às inaugurações em Lisboa e às vezes ir aos fins de semana para poder ir ver as exposições, e depois tínhamos que voltar ou seja, sei perfeitamente bem o que é que isso significa, e agora mesmo assim já há muito mais coisas, não é? Mas é essa iniciativa que é a verdadeira iniciativa privada, que muitas vezes, que eu aliás falo porque a Benedita, entretanto, não falámos disso, mas a Benedita teve um financiamento para fazer finalmente um livro, o primeiro apoio que teve para fazer o livro que reúne os projetos e textos de outros artistas e outras pessoas que falam sobre espaços independentes. A Benedita convidou-me, talvez pela minha experiência também, por ter feito e estar envolvido noutros espaços, e eu falo precisamente disso, que é muitas vezes ouvimos o governo a falar de iniciativa privada, quando na verdade sabemos que eles apoiam normalmente sempre as mesmas iniciativas privadas, que são aquelas que estão super próximas do governo e não aquelas que deviam estar a apoiar. E o que nós temos que fazer é pedir, não é? Quer dizer, termos a nossa iniciativa e ao mesmo tempo obrigar que exista pressão no Ministério da Cultura, no Estado, nas empresas, para continuarem a apoiar. Isso é o mais importante. Eu agora que estou envolvido numa associação, que é a associação AAVP, Associação de Artistas Visuais em Portugal, estamos a trabalhar muito junto da DG Artes e do Ministério da Cultura para que hajam mais condições e haja mais dinheiro. Basicamente é isso. A Martinha está a acompanhar. Coitadinha. Martinha. Olá. Olá. Tu consegues ouvir? Vais ouvindo? Queres dizer alguma coisa? Não ouvi nada, desculpa. Pronto, era para se querias dizer alguma coisa. Pronto, não está a correr bem. Tá. Pois, o problema é esse, acerca do que eu não ouvi. Desculpem. Eu sei. Desculpem lá, eu estou com muita dificuldade em conseguir ouvir, porque talvez por causa do eco da sala, porque eu não consigo, eu ouço palavras, algumas percebo, mas eu não faço ideia que perguntei que foi feita, nem que o barateiro respondeu, eu não sei. Okay. Portanto, eu peço desculpa, mas eu não consigo comentar
Nada, porque eu não sei do que é que se tratou. Portanto, lamento, não sei. A não ser que queiram-me fazer a pergunta e eu vou tentar responder, não sei. Não era nenhuma pergunta, era acho que não vale a pena até ela Ai, está não a é sofrer. nenhuma pergunta. Ela está a sofrer, acho que não vale a pena prolongar esse sofrimento. Mais perguntas aqui do público, da audiência? Obrigado. Eu tenho uma pergunta porque a Benedita, certo? Tem organizado estes programas e esta curadoria do armário. Também produz trabalho para o armário? Eu já pensou nisso? Porque... Não? Olha, o microfone. Não, nunca de todo. De todo. Mas, de todo, porque eu não sou artista. Simplesmente eu sinto que não... Podia ter sido noutra reencarnação, sinto que sim, mas efetivamente não o sou. E é preciso ser-se artista, porque acho que não é qualquer... Quer dizer, até pode ser até um escritor, mas tem que ser um artista, não pode ser... Eu queria dar um comentário em relação a isso, porque eu também pensei sobre isso durante a apresentação, que há projetos curatoriais que são tão particulares, e o teu é esse dos casos, eles em si acabam por ser um objeto, não é? Ou seja, o objeto do armário já é muito forte em si, mas ele próprio acaba por ser... Estou a imaginar, mostrares isto daqui a uns anos, como é que vai ser inserido na historiografia da arte contemporânea portuguesa e da criação que foi feita nos últimos anos. Vai ser engraçado porque o objeto provavelmente vai se tornar muito mais uma escultura e um objeto, não é? Quando se for adquirido por algum sítio ou por alguma coleção, que vai acontecer, de certeza absoluta. Eu espero que seja um MoMA. Uma coisa assim. E isso vai acontecer, inevitavelmente. Acho que às vezes não tens muita noção disso, mas é giro, porque nós, quando estamos a fazer, nós às vezes não pensamos, não é? Isso é bom. Sim, pensamos. Mas não é produzir uma coisa para o armário objetual. O armário ele próprio como objeto curatorial, e há objetos curatoriais que são tão particulares, como é o caso deste, que acabam por ser, ao longo do tempo, terem um corpo e ganharem uma dimensão que junta todos estes artistas. É quase como uma bienal, ou seja, quando um curador pensa numa questão para a bienal, aquilo acaba por ser um corpo, porque os curadores têm as preocupações deles muito presentes e estão à procura de pessoas que respondam e outras que não respondam, e que respondam de uma forma completamente tangencial, mas que ainda assim façam parte de um pensamento crítico que está lá metido bem dentro, e isso é importante. Por isso, é óbvio, a curadoria como a tentativa de uma grande obra de arte, concordo, acho que sim, absolutamente. Sim, porque mesmo na exploração do trabalho da documentação e do processo, quer dizer, a Benedita é quase como se fosse assim a parceira do armário, não é? Tipo, aquela pessoa que acaba de acumular todo estes projetos e estas cargas que vão para lá para dentro. Não sei, é como ter um amigo e dizer a alguém: olha, faz o que quiseres com ele e depois mostra-me o que é que fizeste. Não sei. Sou eu que levo o armário, O armário é quer dizer, com um amigo meu, somos os dois que montamos e desmontamos o armário. Por isso, o armário não vai para qualquer mãos. Exato, e eu acho que é interessante pensar nisso, porque acho que passado tanto tempo a Benedita já deve ter suficiente material para fazer um trabalho só com o armário, não é? Não sei, assumir a relação, de certa forma. É agora que vais sair do armário, Benedita. Exatamente, ainda saio do armário. Não, mas eu lembro de falar isso, por exemplo, numa das primeiras exposições que a Lígia Afonso fez, e de falarmos sobre essa relação na altura com o crítico, mas na forma como um corpo de trabalho de um crítico ou de um curador acaba por ter, muitas das vezes hoje em dia, ou que temos os mega curadores que fazem aquelas exposições, tem um corpo de trabalho tão forte, muitas vezes mais do que muitas obras que acabam por ser às vezes englobadas nesse discurso, mas não... E às vezes é engraçado porque o armário pode quase levar esse ponto, percebes? Tens que ter noção disso.
Não, por acaso ainda nunca não tinha pensado nisso. Aliás, eu até achava que o armário e também com uma montra anulava um bocado o papel, que eu achava ótimo, o papel do curador. E por isso ainda não tinha chegado a essa... Por te apresentar um conjunto de situações, não é? Com o qual tu te debates ao início e que serve apenas de receptáculo ou de espaço, no fundo. Pois, se calhar não são assim tão diferentes, não é? Quer dizer, os dois acumulam alguma coisa lá dentro e mostram. Não sei. E também o que é muito particular é ver muitos artistas que muitas das vezes a prática deles acaba por ser muito essa também por exemplo, na história do século XX também, o que tem acontecido talvez nos últimos 30 anos, muitos artistas têm vindo a ser recuperados. Obras que eram mais marginais e que não eram tão vistas, né? As últimas bienais, as últimas documentas, foram muito de recuperar obras e trabalhos que passaram ao lado da grande narrativa histórica, não é? E a verdade é que houve trabalhos de artistas fantásticos que foram recuperados por causa disso, através da curadoria. Então isso também serve um bocado para olhar para o trabalho de uma forma diferente, não é? E posicioná-lo também, se calhar, no lugar que merece. Sim. Obrigada. Obrigada. Mais alguma pergunta? Não sei, que horas são agora? Estou sem relógio aqui. Fechamos? A última pergunta, alguém tem? Não? Muito bem. Obrigada. Obrigada, Benedita. Obrigada, Catarina, Raquel, Cecília, Pedro. Obrigada a todos. Obrigada a todos, todas. E visitem o armário nas Caldas e no Museu Malhoa. E depois para onde é que ele para Évora? Para onde é que vai, Évora? Vai para o Museu Frei Manuel Fortunato. Quando? Em março, só em março. E quem é o artista? A Belém Uriel, já tinhas dito, exato. Vai ser certamente uma outra experiência. Com a Luísa Cunha. Pronto, regressa a Lisboa com a Luísa Cunha. E aí vai ser no mesmo espaço? Vai ser lá na Estrela, não sei o que é que ela... Quer dizer, tem carta branca, não sei o que é que... Portanto, sigam o armário. Ele tem rodas, viaja muito, o armário viajado. Obrigada a todos.